Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, por estarmos aqui mais uma vez, para assim cultuarmos ao nosso Deus. Abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu. Gilberto, aumente o microfone mais um pouco. Na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15. Tá bom, obrigado. A partir do versículo 14. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14. Irmãos, quero agradecer aqui a presença da irmã Zezinha, que está mais uma vez conosco. Que Deus, na pessoa bendita de Cristo, continue a bênção da Senhora e sua família, e sinta-se à vontade em estar conosco, cultuando ao nosso Deus. A minha garganta ainda não está 100%, mas está bem melhor do que nos demais dias. Diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Oremos a Deus. Deus Santo, te louvo, te agradeço por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Te peço perdão por todos os pecados que eu cometi. Te peço, Deus, em nome de Jesus, me faz ter uma compreensão correta da tua palavra, para que eu exponha a mesma. Abre cada mente para aprender, e assim crescermos na graça e no conhecimento. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição que Paulo, ou a exposição da epístola de Paulo aos Romanos, já faz algumas semanas que eu estou com a garganta um pouco doendo, ou um pouco enferma, e no último domingo eu não preguei. Na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Como os irmãos têm acompanhado,
desde o capítulo 14, ou do início do capítulo 14, da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, que Paulo, ele vai tratar de uma questão acerca de comidas que alguns judeus tinham como pecado, outros não tinham, e os gentios, ou aquelas pessoas que não eram judeus, e tinham se convertido a Cristo, eles naturalmente participavam, ou comiam, de comidas que para alguns judeus, eles achavam que era errado comer. E Paulo trata isso todo o capítulo 14 da epístola que ele escreve aos Romanos. E se os irmãos perceberem, eu acredito que os que estiveram aqui, a última vez que eu expus a epístola aos Romanos, Paulo também vai tratar isso no capítulo 15. O versículo 14, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Paulo aqui, irmãos, como vocês ouviram e estão acompanhando, ele está dizendo aos judeus ali, ou na verdade dizendo aos irmãos da igreja essa que localizava-se em Roma, na capital do Império Romano, e que compunha-se de judeus, de pessoas que faziam parte da nação de Israel, e de pessoas que não faziam parte da nação de Israel, que a Bíblia vem chamar de gentios. E como a gente aprendeu no capítulo 14, alguns irmãos ali naquela igreja, eles, ao entenderem a mensagem que Cristo pregou, e que os apóstolos tinham escutado de Cristo, e não somente escutado, mas também aprendido de Cristo, e tinham também ensinado a todos quantos eles tiveram o privilégio de pregar o Evangelho. Eu não sei se os irmãos aqui sabem, mas vocês sabem quem foi que fundou essa igreja em Roma? Vocês sabem? Gilberto sabe? Possivelmente Pedro. Paulo ele não foi o fundador dessa igreja em Roma. Portanto, Pedro tinha ouvido de Cristo Jesus ensinamentos preciosíssimos acerca tanto da lei de Deus, tanto dos preceitos morais de Deus, como também dos preceitos cerimoniais. E, portanto, uma parte dos irmãos compreenderam a mensagem, outra não. Eram crentes, todavia, mas eram pessoas que ainda estavam presos ao cerimonialismo, e, na verdade, tinha uma interpretação errada das Escrituras Sagradas, mesmo tendo essas pessoas se convertido a Cristo. Portanto, Paulo diz, aqueles que tinham se convertido e compreenderam
corretamente a mensagem de Deus. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ou seja, Paulo diz que esses irmãos, eles são capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aqueles que ainda não tinham compreendido como que deveriam lidar com as coisas ou com as questões cerimoniais do Antigo Testamento, Paulo diz que os irmãos ali estavam cheios de bondade, plenamente instruídos para aconselhar-se uns aos outros. Irmãos, isso abre um leque para nós, ou melhor, isso faz com que nós entendamos o seguinte: dentro da igreja, ou dentro de uma igreja cristã, existem pessoas que se dedicam mais a estudarem as Escrituras e crescem no conhecimento. A gente bem sabe que o próprio Deus, ele vocacionou pessoas para o ministério de pregação. E, portanto, a gente tem que ter equilíbrio para sabermos identificarmos cada detalhe, cada erro, como é que eu posso dizer, cada distorção da palavra de Deus, para que nós possamos ensinar isso. Uma coisa que a gente tem visto na igreja contemporânea, eu não sei se era questão aqui em Roma, mas na igreja dos dias atuais é o seguinte: é que tem pessoas que elas acham que entendem das Escrituras, mesmo tendo o entendimento errado, e não querem serem corrigidas, não. E não querem. Eu ainda me lembro, como novo convertido, eu conheço uma pessoa que já tem mais, eu acho que cerca de no mínimo 35 anos. No mínimo 35 anos hoje que é crente. E essa pessoa gosta até de ler um pouco. E uma vez essa pessoa falando para mim, na verdade escutei várias vezes, ela dizendo que não, eu entendo as Escrituras, eu sei disso, sei daquilo. Chegou um movimento aqui, sectário, e encantou essa pessoa. O G12 encantou essa pessoa. Quando ela me dizia que conhecia as Escrituras e que entendia, irmãos, eu sabia, eu leio as Escrituras e sabia que ela não entendia bem. Até porque, irmãos, a gente tem que ter a humildade de perguntarmos: isso aqui significa o quê? Isso aqui significa o quê? E se a gente não tiver essa humildade de perguntarmos, de termos uma dedicação muito grande em aprender, porque aprender as Escrituras, irmãos, é semelhante a qualquer uma outra coisa, semelhante. Não é igual, não. Porque tem a questão do Espírito Santo. Mas na parte de semelhança, tem que ter a dedicação. Eu não conheço, como dizia o pastor Fábio de França, uma vez ele chegou na minha casa, com o Ronaldo, e ele conversando, ele disse: Romualdo,
com quem eu converso aqui diz que você se dedica muito a estudar as Escrituras. Ele dizendo isso a mim. E ele disse uma coisa que a gente sabe pelas Escrituras e também a gente sabe pela experiência própria. Ele falou, olha, eu não conheço um mestre, uma pessoa que realmente tem um entendimento bom da Bíblia, que não seja um cara que se desgaste de estudar. Um cara que dia, noite, ele procura tirar tempos de outras coisas, ele não procura ter tempo não. Ele na verdade tira o tempo de outras coisas para dedicar-se a estudar. Isso é uma verdade, irmãos. Eu conheço pessoas que dizem, eu já escutei dizendo, e pessoas que se acham homens de Deus. Agora, deviam pelo menos ver essa parte e se corrigir. Se realmente for de Deus, vai se corrigir. Dizer, ó, se for falar comigo acerca de algum erro que eu cometi, tem que ter um jeito. Que jeito é esse? Quer dizer que, se porventura eu falar uma coisa errada aqui que não está de acordo com as Escrituras, vocês têm que chegar para mim, não, eu tenho que chegar para Roma, e não vou dizer a ele não, porque não pode não, pode. Tem que chegar. Eu disse para Mirosmar um dia desse, que ele verificasse cada pessoa que conta aqui, que faz devocional, que prega, que dizer uma palavra que ele verifique nas Escrituras, isso serve para todos, porque a gente não pode, irmãos, estar naquela mesmice de tudo que for dito, a gente, não, vamos deixar, foi o irmão fulano que disse, não. O que é errado tem que ser combatido. Se não for combatido, isso aqui vai se tornar, sabe o quê? Igual as demais que tem por aí. Cheia de erros, cada um diz uma coisa, cada um diz isso, cada um diz aquilo, e a gente tem que saber o que é que as Escrituras diz. O que é que ela nos ensina. Paulo aqui manda aconselhar-se, e a ideia aqui, desse aconselhamento, é de instrução a eles, é de instrução, Então, irmãos, que nós venhamos lermos as Escrituras, procurarmos aprender, para quando nós ouvirmos algo, ou alguma interpretação que não esteja de acordo com as Escrituras, de imediato vocês perceberem. O irmão Silvano esteve aqui quarta-feira, e quinta-feira ele foi lá em casa. Ele já chegou rindo. Ele falou, Romo, eu vi um negócio que eu nunca tinha percebido em tu não. Isso o que foi? Romo, tu não pisca o olho não, quando a pessoa está pregando não. Eu fiquei, olha, por isso que tu estava olhando para mim. Isso foi. Tu não pisca o olho não. Eu esqueci de dizer a ele, que ele não conviveu com o vô Damião não. Vô Damião é uma pessoa, meu avô e meu bisavô eram marceneiros. Eles eram marceneiros e pedreiros. Eles foram marceneiros, na verdade eu acho que os únicos marceneiros aqui de Riachão, os antigos. Esses que tem hoje aprenderam com ele, como o irmão de Bial, Davi, foram todos pessoas que crianças andavam com ele, eram vizinhos e começaram a aprender com ele. E uma vez Petrônio colocou a cerâmica lá em casa, a cerâmica da frente, o vô Damião chegou na ponta e fez assim, olhava ponto a ponto. Tudo que ele fosse fazer, ele prestava atenção. E se a pessoa estivesse fazendo, ele prestando atenção também. Irmãos, e uma das coisas que eu puxei dele foi isso. E principalmente, irmãos, tratando-se das Escrituras, a gente não pode nem piscar. Porque quando a gente menos espera, sai algo. Quem me conhece sabe, Sara mesmo, quando eu estou estudando, ou escutando um vídeo de pregação, que ela chega, mas Romo, não sei o quê,
que mulher gosta de falar. Mas Romo não sei o que, eu pego, paro logo. Fale rápido, porque eu estou escutando isso aqui. Isso aqui é ensinamento. Aí daqui a pouco eu volto. Pode ser mãe, pode ser quem for. Maria, vá lá para perto da sua mãe, que eu estou estudando, estou escutando isso aqui. Isso aqui eu estou aprendendo. Isso aqui eu não botei para me distrair, não. Isso aqui eu botei para aprender. E tem vídeo que eu volto, vídeo de 1 hora, que eu gasto mais de 2 para assistir. Sabe por quê? Porque eu fico voltando até eu aprender. E aquilo que eu vejo que não está correto, eu vou verificar. E nós temos que sermos assim, irmãos. Versículo 15. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazer-os lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Irmãos, Paulo agora diz que Deus o constituiu a graça de ele ser um ministro de Cristo Jesus, para pregar o Evangelho aos gentios e tornar os gentios uma oferta aceitável a Deus, santificados no Espírito Santo. Eu acredito que não existe responsabilidade maior do que ser constituído por Deus para pregar o Evangelho. Vocês acreditam hoje que Deus fala de que forma? Deus fala, irmãos, através da palavra inspirada ou revelada, e Deus fala também através daqueles que Deus vocacionou para ensinar a palavra de Deus. Olha os termos que Paulo usou aqui. Versículo 16. De ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que não basta apenas nós termos boa vontade para pregar o Evangelho, não. A gente tem que termos com certeza boa vontade, e além da boa vontade, nós temos que termos o quê? Uma interpretação correta da palavra. Paulo diz aqui que Deus o constituiu ministro do Evangelho para que torne os gentios uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Para que isso aconteça, é necessário essas pessoas que ouviram Paulo, elas terem ouvido o Evangelho. Se elas não ouviram o Evangelho, ou melhor, para que vocês entendam, porque parece que entender a palavra de Deus é muito complicado, para que não ouça o Evangelho corretamente, da forma que é. Por quê, irmãos?
Irmãos, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos segmentos tem que tem a Bíblia como, ou pelo menos eles dizem, como regra de fé e prática. Um exemplo, Testemunho de Jeová. Eles têm a Bíblia como regra de fé e prática. A Igreja dos Mórmons, que é a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, eles têm o livro dos Mórmons, mas também tem a Bíblia. A Igreja Adventista, para vocês terem uma ideia, até os próprios espíritas kardecistas, eles intitulam-se cristãos. Portanto, irmãos, diante disso, a gente entende que são muitas interpretações erradas que tem das Escrituras. Quantas e quantas igrejas hoje que têm o nome de evangélica e não ensinam a palavra como é, e não ensinam. Quantas e quantas pessoas intitulam-se pregadores e não têm uma interpretação ou um entendimento correto das Escrituras. Para ser uma oferta aceitável a Cristo, para ser santificado no Espírito, é necessário que ouça o Evangelho como ele é. Ouça e obedeça. Eu já escutei uma pessoa falando assim, eu escutei uma pessoa pregando, e eu acho que eu não faço pior do que aquela pessoa não. Irmãos, a questão não é fazer pior, menos pior, pior do que a pessoa, ou menos ruim. A questão é pregar a palavra. É pregar como ela é. É ensinar da forma que foi ensinada por Cristo. Se ela não foi ensinada da mesma forma, tanto aquela pessoa que, a pessoa que eu citei, disse que não conseguia fazer pior do que ela, como a mesma pessoa que disse isso, ela também vai ensinar um caminho errado. A palavra tem que ter uma interpretação correta dela. Se não tiver, irmãos, não tem meio termo não. Vai ensinar erradamente. O que é que estava acontecendo aqui na igreja de Roma? Pessoas que eram crentes, que tinham sinceridade com Deus, mas entendiam errado algumas coisas. E olha a confusão que estava dando lá. Diante disso, a gente entende que há necessidade de se pregar a palavra como ela é. É por isso que eu digo, irmãos, eu conversando ontem com Elienay, lá em casa, disse, Elienay, o que a igreja tem que fazer, e eu tenho dito a eles, é estudar a Bíblia com dedicação e perceber quando alguém fala uma coisa que não é de acordo com as Escrituras, mesmo usando a Bíblia. Irmãos, eu fico incrível e triste quando eu ouço uma interpretação errada e eu percebo que a igreja não conseguiu identificar aquilo. Não conseguiu. Eu percebo que a igreja ainda é criança na fé. Ainda está tomando leite. E olha que já faz tempo que a gente está junto.
Irmãos, para a glória de Deus, não estou dizendo isso aqui para me engrandecer, mas um dia, se o pastor Orlando ele estiver disponível, eu vou chamar ele para pregar aqui. O pastor Orlando ele tem uma metodologia de ensino. Ele fazia o seguinte: ele, ensinando o curso básico em teologia, ele dizia: irmãos, leiam a lição, leiam o módulo. Quando for quarta-feira, vocês, quem tiver alguma dúvida, tire essa dúvida aqui. Não saia com dúvida, não. Preste atenção em tal detalhe, estudem e venham quarta-feira. Irmãos, e lembram-me muito bem que ainda novo convertido, ainda engatilhando em teologia, em estudo sistemático das Escrituras. Quando estava estudando o Pentateuco, o capítulo 6 de Gênesis, ele vai dizer que os filhos de Deus, eles se interessaram pelas filhas dos homens e tiveram relação, e daí geraram filhos. O comentarista do módulo, da disciplina, ele acreditava que esses filhos de Deus, que a Bíblia diz lá, eram os anjos caídos. E como é que ele afirmava isso? Ele mostrou que na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, essa tradução ela foi feita em 283 a.C. Para vocês terem uma ideia, a Septuaginta foi a tradução que Jesus usou. Foi a tradução que os apóstolos usaram. Foi a tradução que Jerônimo, no século IV, um dos pais da igreja, ele usou para traduzir a Vulgata Latina. E a Vulgata Latina é a tradução que traduziu as demais traduções que nós temos hoje. Ele mostrou, na verdade, que aquela palavra filhos de Deus ali, que está escrita em Gênesis capítulo 6, ela é usada na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do grego para o hebraico, do hebraico para o grego, usado para os anjos. Ele mostrou em Jó, se eu não estou enganado agora, em Salmos, e realmente lá está assim mesmo. Só, irmãos, que eu lendo em casa, e não só nesse momento, mas quando eu li isso aqui, eu já estava me encantando com aquilo. Só que o Espírito Santo, ele me fez lembrar, sabe de quê? De que Jesus, em uma ocasião, conversando com os saduceus, ele disse que os saduceus fizeram uma pergunta: Senhor, me diz uma coisa, lá na ressurreição dos mortos, como será? Os saduceus não acreditavam nem em anjos, nem em espíritos. Aí eles queriam pegar Jesus em algum erro. Ele falou: Senhor, me diz uma coisa, se porventura, porque isso era uma regra lá do Antigo Testamento, se porventura uma mulher casasse com um homem, e esse homem morrer, sem deixar descendente,
ela vai ter que casar, de acordo com a lei do levirato, com seu irmão. Mas se porventura esse seu irmão também morrer, ela vai casar com outro. Aí o cara falou, mas já chegou ao 7º irmão, e todos morreram. Lá na ressurreição dos mortos, quem será o esposo dessa mulher? Será o primeiro irmão ou o último? Aí Jesus foi e disse, olha, na ressurreição dos mortos, o homem será semelhante aos anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. O que Jesus quis ensinar ali? O que Jesus quis ensinar? Que os anjos, irmãos, eles não são assexuados, não. Por mais que alguém daqui já assistiu, eu esqueci a novela, mas Bi vai me lembrar agora. A novela que tinha os anjos, que tinha anjo e anja. Bi vai me lembrar agora, que Bi sabe. Novela Bi entende. Irmãos, não pense que tem anja, não. Ah, tem uma anchinha lá, tem um anjo galego. Não, irmãos. Anjo é anjo. Anjo é anjo. Anjo não é assexuado. Então, quando Jesus falou que anjo não é assexuado, não vai se casar nem dar em casamento, deu a entender que anjo, até porque as escrituras não vai mencionar anjo procriando, nem Deus dando essa função a eles, a gente entende logo que por mais que filhos dos anjos, lá na Septuaginta, lá na tradução do Antigo Testamento, seja usado para filhos de Deus, seja usado para para se referir aos anjos, a gente entende que naquele versículo em si, não se referia a anjos caídos, nem a anjos não caídos. Irmãos, e na nossa sala, tinha mais de 70 alunos, a maioria pastores. A maioria pastores. Apenas uma pessoa, quando o pastor Orlando perguntou, detalhe, foi uma discussão daqui até Campina no carro, e eu segurando o taco, e quando chegou lá, foi a primeira coisa que eu falei, pastor, eu não concordo por conta disso, assim, assim, assim. Os demais todos concordaram. Aí o pastor Orlando falou, olha, vocês têm que lerem, vocês têm que aprender, porque isso não existe não. Se vocês não sabem, não entendem, como é que estão ensinando? Irmãos, é tanta gente hoje assim, né? Ensinando sem nunca ter aprendido. E uma coisa que eu queria que a igreja aqui se tornasse, era madura. Era uma igreja madura, uma igreja que tivesse conhecimento da verdade e identificasse qualquer coisa errada que ouvisse, seja aqui, seja onde for, seja por mim, seja por quem for, identificasse. E tem um detalhe, viu? Quando identificarem em relação a mim, cheguem para mim e perguntem, Romualdo, eu não concordei com isso, porque a Bíblia diz que não é desse jeito. Podem chegar, irmãos, podem chegar. Eu não sou Deus, não. Eu não sou Deus, e graças a Deus, eu também não tenho o espírito de Satanás em mim, não. De orgulho, não. Não, é o espírito de Satanás mesmo, que é orgulhoso, que se acha. Quando eu escuto isso, me dá vontade, irmão, de eu sumir. Disse, ô Jesus, ele não entendeu não, Jesus. Ele não entendeu não. Irmãos, a gente tem que se tornar maduro na fé. Senão apodrece.
Versículo 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Olha o que Paulo diz. Ele se gloria em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, em um serviço que Paulo realizou a Deus. Não se atreva a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por intermédio dele em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Irmãos, uma coisa que a gente percebe em Paulo, sabe o que é? Em Paulo e nos escritores que foram inspirados, os escritores bíblicos que foram inspirados, e é uma coisa que nos falta, sabe o que é? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu ainda novo convertido, isso bem novo mesmo, ainda me encantava com besteiras. Eu escutava uma pessoa que eu admirava e que achava que era meu amigo, e hoje, não de hoje, mas de alguns anos, eu percebi que não era meu amigo, na verdade é um aproveitador, era um oportunista, e até hoje continua como oportunista. Eu pensava e considerava como um grande amigo, porque, irmãos, eu tenho até hoje amigos no mundo que eu considero pessoas do mundo que eu considero, e eles me consideram até hoje, me veem na rua, pessoas que, como diz um ditado popular, é indo e voltando, pessoas do mundo, nunca se converteram, já convidei para vir aqui, nunca vieram, na torre, na Assembleia de Deus, nunca foram, mas é indo e voltando. Teve coisas que eu contei a essas pessoas, como criança, elas hoje estão com quase 40 anos, nunca contaram a ninguém, são indo e voltando, e eu achava que essa pessoa era um dos amigos que eu encontrei na igreja, mas vi que não era. Irmão, se essa pessoa quando ia pregar, e até na oração também, orando, Deus, para impressionar o povo, eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada, eu sou isso e aquilo. Quando ia pregar, era acostumada a dizer falsos elogios, digo falsos elogios a pessoas, como exemplo, o filho do pastor Edmilson, ele gostava muito de elogiar o filho do pastor, e hoje eu percebo que aquilo era inveja, e dizia, eu não tenho essa eloquência que fulano tem, eu não tenho isso que fulano tem, eu sou um pobre, eu sou isso, e tentando passar para a igreja que era um pobrezinho. Irmãos, eu lendo como novo convertido um livro, eu vi o escritor dizendo o seguinte, irmãos, a gente nunca pode querer dar essa de pobre, passar essa imagem, que somos pobres coitados, não. A gente tem que ter equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Eu nem posso, nem vocês, nos orgulharmos, e nem a gente pode passar essa ideia de pobrezinho, não. Temos que ter equilíbrio. Paulo era uma pessoa que tinha um extremo equilíbrio. Lembra o que Petrônio pregou aqui, fez a devocional? Paulo disse que era o menor dos menores dos santos. Paulo diz aos coríntios que nem digno de ser apóstolo era. Mas teve um contexto para Paulo dizer aquilo.
Por que Paulo disse aquilo? Vocês sabem? Porque Paulo não fez parte do colégio apostólico. Paulo não andou com Jesus, não. Lembram que Atos, capítulo 1, já no finalzinho, quando foi escolher o substituto de Judas, e que Matias foi escolhido, sabe qual era o critério? Ou um dos critérios, ter andado com Cristo, desde o seu batismo, até morte e ressurreição. Era um dos critérios. E Paulo não tinha feito isso. Portanto, diante disso, Paulo diz: eu não sou nem digno de ser apóstolo. Estão entendendo? Mas, em um certo momento, nesse mesmo contexto que Paulo disse que não era digno de ser apóstolo, Paulo disse que em nada, aqueles que se achavam super apóstolos, em nada acrescentava a ele, e nada significava para ele. Paulo disse que antes trabalhou mais do que todos ali. Ele tem equilíbrio, irmãos. E é uma coisa que a gente tem que ter. A gente tem que ter equilíbrio. Se nós não tivermos esse equilíbrio, tem pessoas que pensam que quer dar uma de Lula. Quer dar uma de Lula em campanha. Porque Lula em campanha, eu peço a vocês, por favor, me mostrem um vídeo de Lula falando que é nordestino, que meu povo, não sei o que, depois da campanha. Depois da campanha de 2002, antes da campanha, era nordestino para cá, nordestino para lá. Agora, ó, que os nordestinos, ó, se ferrem. Que os nordestinos que se ferrem. Aí tem pessoas que quando vão pregar, é assim: não, porque eu sou isso. Tudo conversa. Tudo querendo passar uma de pobrezinho para impressionar a igreja. Irmãos, a gente está pregando é a palavra de Deus. Semelhantemente a Paulo, quando escreveu aos Coríntios, que disseram que Paulo, ele parecia ser fraco, mas Paulo falou: olha, em palavras eu posso parecer fraco, mas o que eu prego e em palavra, sou forte, porque a palavra é de Deus, ela é poderosa. Irmãos, essa palavra é tão poderosa que, se porventura eu não me salvar, porque eu desobedeci a Deus, um ladrão, uma prostituta que ouviu a palavra, pode se salvar, se assim ouvir e obedecer a Deus. Que nós venhamos termos equilíbrio. O homem do choro, esse homem aí, já fala chorando. Aquilo é para impressionar a igreja. E tem um bocado que tem aprendido, viu? Tem um bocado que tem aprendido. Olha o que é que Paulo diz, versículo 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, irmãos, assim, desde Jerusalém arredores até o Irírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não ouviam, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Paulo, em todas essas regiões, Paulo pregou o Evangelho,
E uma coisa que Paulo, ele ensina aqui, é que sempre fez questão de pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Irmãos, uma coisa que a gente também deve fazer é pregarmos o Evangelho a todos. A gente sabe que, infelizmente, a gente vive em um contexto aonde muitas pessoas que congregam em igrejas que são ditas evangélicas, elas não conhecem o Evangelho como é. Diante disso, a gente tem a necessidade de pregarmos a todos. Aqueles que hão de se salvar, essas pessoas hão de ouvir o Evangelho. Quando Paulo disse aqui, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Paulo está dizendo o seguinte: aonde Cristo já era conhecido, através da pregação dos apóstolos, ou até de outras pessoas, Paulo ali não ia, porque aquelas pessoas tinham ouvido já acerca de Cristo. Paulo ia onde Cristo não tinha sido pregado ainda. O contexto que nós vivemos hoje é um contexto completamente diferente, aonde pregadores e mais pregadores, igrejas e mais igrejas, elas não têm ensinado a Bíblia como realmente é. Irmãos, uma vez, eu conversando com o Tiago Rosas em Campina, na verdade foi a primeira vez que eu conversei com ele pessoalmente. Conversei depois dessa vez ou outras vezes, mas essa foi a primeira. E eu ouvia falar dele. Mas sabe como que eu percebi que ele realmente tinha um entendimento bom? E ele chegou para mim e olhou assim, o irmão tem entendimento das Escrituras bom. Tanto eu percebi dele como ele percebeu em mim. Eu cheguei para ele, comecei a conversar e falei: Tiago, na livraria dele, quando ele tinha ainda, o que é que você acha dos pregadores de Gideão? Ele falou: Romualdo, aqueles pregadores, nenhum é referência para mim e nem para ninguém que realmente conheça o Evangelho. Eu peguei, opa, o cara tem entendimento. Aí começou a conversa. Eu fiz algumas perguntas a ele, fiz alguns comentários, ele respondeu, ele veio fazendo uns comentários também. Ele até falou: o trabalho lá é árduo, aonde você congrega. Eu disse: E um dos comentários que eu fiz foi que na época estava se ensinando aqui coisas do calvinismo, mesmo sem as pessoas saberem. E ele até me deu umas dicas lá: tem cuidado, tem paciência, mas não recue. Não recue. Ou não venha recuar. Irmãos, e quando eu vejo a igreja contemporânea, ou os crentes atuais, gostando de certos pregadores, me dá uma tristeza. Quando eu vejo um crente, irmãos, postando
vídeos curtos de David Leonardo. Irmãos, pelo amor que Deus tem por nós, David Leonardo, quando eu vejo, irmãos, alguém postando e comentando que é uma referência, aquela jovem que Sara, qual o nome dela, Sara? Oxe, Sara fugiu, foi arrebatada. Pronto, levou até Maria. Vitória Souza, é? Quando eu vejo alguém, irmão, postando vídeo dela, irmãos, calma aí. Quando eu vejo alguém postando David Leonardo, o que é que David Leonardo fala da palavra correto? Verifica o que ele diz. Verifica o que Vitória Souza diz. Tem Leonardo Salles também. Irmãos, quando eu vejo alguém tendo como referência esse homem do choro aí que Gilberto falou, que está tendo discípulos agora também, né? Apareceu, ó. Pensei que tinha ido embora minha esposa com a minha filha. Irmãos, eu me entristeço. Eu me entristeço com isso. Pessoas, irmãos, falando coisas humanas, e os irmãos ali gostando. Irmãos, para a glória de Deus, semelhante ao que Paulo disse aqui, e se Paulo disse, e ele foi inspirado, eu posso dizer também, para a glória dele, me glorio nele. Quando eu me converti, tinha 2 professores da escola bíblica. Lembro como hoje, mas acho que vai lembrar. No dia de eu ir para a igreja, eu fui chamar a mãe na casa da irmã Zezinha. E mãe disse que não ia. E irmã Zezinha também não ia. Aí eu falei, então eu vou sozinho. Aí a mãe falou, eu vou. A Zezinha também eu vou. No domingo, a gente foi para a escola bíblica também, juntos. Estava até chovendo nesse dia, um dia chuvoso, tinha parado a chuva, irmãos. E tinha 2 professores. Na época eu comprei a revista, só que eu não li a revista não. Eu tinha uma sede muito grande de ler só a Bíblia. Só que eu lia muito a Bíblia. Quando eu chegava lá na escola, isso nas primeiras semanas, quando eu chegava, aí enquanto o pessoal ficava lá conversando, lá eu ficava olhando, porque eu não li em casa a revista, em casa eu lia só a Bíblia. Eu ficava olhando assim. E ali eu lia no máximo 3 tópicos, no máximo. Era 1, 2, estourando 3. Quando as pessoas começavam a ensinar, elas ensinando e eu olhando. Elas liam e eu verificando aqui. E eu comecei a perceber, isso nas primeiras semanas, que o que elas diziam como explicação não era diferente do que estava escrito ali. E eu comecei a perceber, por quê? Isso nas primeiras semanas. O Espírito Santo começou a me fazer entender isso. Eu comecei a participar muito, que uma vez até Josemar falou, Romo, é bom ter cuidado, porque eles podem achar ruim. E eu comecei a querer me segurar, só que eu não aguentava não, irmãos. Quando dizia uma coisa, eu levantava a mão. Isso aqui é assim, assim. Até que, com menos de 6 meses, o filho do pastor na época, ele pegou, me chamou, falou, eu quero falar contigo depois. Eu falei, eita, ele vai reclamar. Ele falou, olha, tu gosta de participar muito, eu já vi que tu lê muito. Tu estuda em casa, quando faltar 10 minutos para acabar a escola, eu vou dar para tu ensinar. Está certo. Oxe, eu já estudava. Nessa semana que começou, aí que o negócio foi bonito de uma vez.
Aí eu sei que na primeira vez, não sei se foi na primeira ou na segunda vez, depois da primeira ou a segunda vez, ele falou: ó, eu vou te dar 20 minutos agora. Com pouco tempo, ele começou a me dar meia hora para me ensinar juntamente com ele. E eu comecei a perceber isso, irmãos, lendo. Então a gente tem que ler as Escrituras. Ou então tudo o que disser, a gente vai dizer amém. Sabe como é que é na igreja católica? Laba, 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 amém. Falava em latim. Pronto, Maria já sabe também. Irmãos, a igreja, a gente está semelhante à igreja católica. Só que a igreja católica fez, sabe o quê? A igreja católica, eles pegaram na Idade Média, eles disseram que só quem podia interpretar as Escrituras, e em parte, ou na verdade eu tenho uma opinião acerca disso, em outro momento eu posso falar, mas eles diziam que só quem podia interpretar as Escrituras eram os sacerdotes, ou seja, os padres. Ninguém mais tinha acesso à Bíblia. Para vocês terem uma ideia, sabe o que a igreja católica fazia? Eles pegavam veneno e colocavam nas páginas da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas tinham um costume, e muita gente tem até hoje, de ler a Bíblia e pegar, molhar a língua e pufam. A irmã Aurisete, que é a tesoureira, quando eu vou prestar conta com ela, ela tem um negocinho de água assim, e ela usa para contar os dinheiros, para não pegar. Ela também usa na Bíblia. Aí a igreja católica, sabendo disso na época, botava veneno. Quem era doido pegar uma Bíblia? Só quem tinha acesso eram os sacerdotes, os padres e os bispos. É por isso, irmãos, que eles começaram a criar as imagens e falou: ó, já que o povo não sabe ler, eles vão ter essas imagens aqui para entender, para representar. As pessoas, isso aqui é o Pedro, isso aqui é o João, isso aqui é a Maria, está entendendo? Hoje a gente tem a Bíblia e continua da mesma forma, ou bem parecido, né? Ninguém quer ler, ninguém quer estudar, tudo o que disser as pessoas têm aprendido. Irmãos, é por isso que a gente tem a necessidade de pregarmos a todos. Porque, irmãos, quando eu vejo hoje, como eu disse anteriormente, uma pessoa gostando de certos pregadores, de certos cantores, postando certas frases, eu me entristeço e digo: meu Deus, não aprendeu a palavra. Que Deus em Cristo Jesus, Ele continue nos abençoando, continue nos guiando, nos direcionando, nos dando força. Continue orando por mim, irmãos, para que a minha voz volte ao normal e eu volte a ensaiar para cantar novamente e também pregar a palavra. Fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.